Eu nunca imaginei que o momento em que finalmente contei a verdade sobre a minha própria vida terminaria com a minha mãe chorando na frente de uma sala cheia de gente e me chamando de cruel. E mesmo agora, revivendo aquela noite de novo e de novo na minha cabeça, eu continuo-me fazendo a mesma pergunta. Eu passei dos limites? Ou só cansei de ver outra pessoa levando o crédito pela vida que eu lutei tanto para construir? Porque a verdade é que a história que ela contou naquela noite sobre todos os sacrifícios que fez pela minha educação não era real, nem de perto. E a pior parte, ela sabia disso. Eu me formei na faculdade no ano passado. Atravessar aquele palco deveria ter sido um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Aquele tipo de momento em que você olha para a plateia, encontra sua família e sente que todas as noites viradas, todo o estresse e todo o cansaço valeram a pena. Meu pai estava lá, sentado quieto na terceira fileira, batendo palmas com aquele sorriso pequeno e orgulhoso no rosto. Minha mãe também estava lá. Estava impecável, como sempre. Cabelo escovado, maquiagem perfeita, uma bolsa cara pendurada no braço, conversando com as pessoas como se fosse a grande arquiteta de tudo o que eu tinha conquistado. Na época, eu não disse nada. Mas, sendo sincera, aquela não foi a primeira vez que ela contou aquela versão da história. Para entender por que aquilo me incomodava tanto, você precisa voltar para quando eu tinha 12 anos. Foi o ano em que os meus pais se separaram. Não foi uma daquelas separações dramáticas em que todo mundo grita, bate porta e joga coisa pela casa. Foi mais silenciosa que isso, mas de alguma forma isso tornou tudo ainda mais pesado. Num dia eles ainda estavam casados. No dia seguinte, meu pai estava colocando caixas no porta-malas do carro, enquanto eu ficava parada na garagem, fingindo que não estava chorando. Depois da separação, eu passei a morar a maior parte do tempo com a minha mãe. Meu pai pagava pensão todos os meses, sem falhar. Eu não era um cara rico, nem de longe. Trabalhava muitas horas, às vezes também aos fins de semana, e dirigia o mesmo carro velho por anos. Mas todos os anos, como um relógio, eu também colocava dinheiro em uma poupança que tinha criado para a minha faculdade. Ele nunca fez disso um grande discurso. Nunca me chamou para dizer: olha quanto eu estou me sacrificando. Ele simplesmente fez em silêncio. Enquanto isso, a vida na casa da minha mãe começou a mudar aos poucos. Quando eu estava no ensino médio, ela conheceu o homem que depois se tornaria meu padrasto. Ele era rico. Tipo, realmente rico. Casa enorme em bairro nobre, carros de luxo, o tipo de vida que você vê em propaganda de revista. Daqueles relógios que custam mais do que um ano inteiro de mensalidade universitária. Quando eles se casaram, tudo no estilo de vida da minha mãe mudou da noite para o dia. Ela parou de trabalhar completamente. No começo, dizia que era temporário. Só até decidir o que queria fazer em seguida. Mas esse temporário virou permanente bem rápido. Em vez de trabalhar, ela começou a viajar. Europa e um verão. Nordeste e resort 5 estrelas no outro. Bolsas de grife começaram a aparecer pela casa como se fossem objetos de decoração. Carros novos passavam pela garagem como se fossem roupas de estação. Eu lembro de estar sentada uma vez à mesa da cozinha, fazendo lição, enquanto ela mostrava para o meu padrasto fotos de um resort em Trancoso para onde queria ir. Aquela viagem custava mais do que um semestre inteiro da minha faculdade. Na época, eu não disse nada, mas eu percebi. E quando eu passei no vestibular, a realidade começou a bater de verdade. A poupança que meu pai tinha feito me ajudou muito. Sou imensamente grata por isso. Mas não cobria tudo. As mensalidades continuavam subindo. O aluguel perto da faculdade
pesava. Os livros eram absurdamente caros. Então, enquanto alguns colegas entravam em atlética, iam para a festa universitária todo fim de semana e passavam a tarde no barzinho, eu conciliava as aulas com empregos de meio período. No primeiro ano, trabalhei na biblioteca da faculdade. Depois, em uma cafeteria perto do campus. Em certo momento, no meu terceiro ano, eu estava em 2 empregos ao mesmo tempo, cursando a carga horária completa. Houve noites em que eu voltava para o apartamento estudantil tão exausta que só sentava no chão, encarando o notebook, porque eu não tinha energia nem para começar um trabalho. Enquanto isso, minha mãe às vezes ligava para me contar dos lugares novos que ela e meu padrasto tinham visitado. Eu lembro de uma ligação em que ela descreveu um resort maravilhoso, com praia praticamente privativa e piscina de borda infinita. Eu estava atrás do balcão do café durante essa ligação, limpando mesas grudando de açúcar e café derramado. De novo, eu não disse nada. Eu não pedi dinheiro. Eu não a acusei de nada. Eu só administrei a minha vida da melhor forma que consegui. Porque na minha cabeça o combinado era claro. Meu pai ajudava. Eu trabalhava. Foi assim que eu consegui terminar a faculdade. E honestamente, eu tinha orgulho disso. Mas as coisas começaram a mudar depois que eu me formei. Foi aí que a minha mãe começou a contar uma versão muito diferente da história. No início, era sutil. Ela me apresentava para as pessoas e dizia coisas como: a gente lutou tanto para fazer ela terminar a faculdade, ou a gente fez tantos sacrifícios pela educação dela. Na primeira vez que eu vi ela dizer isso, eu congelei por um segundo, porque eu não sabia exatamente quem fazia parte desse agente, mas deixei passar. Talvez ela estivesse falando de apoio emocional, talvez estivesse usando as palavras de forma solta. Eu não queria criar drama por causa de uma frase, só que a história foi ficando maior cada vez que ela contava. Logo, já não era mais a gente apoiou ela, virou. E toda vez que ela dizia isso, as pessoas olhavam para ela com admiração. Você deve ter tanto orgulho. Isso sim é ser mãe. E ela sorria, como se tivesse subido a montanha sozinha. Na semana passada, tudo finalmente explodiu. Minha mãe convidou alguns amigos para jantar na casa dela. Era uma daquelas casas enormes, em que a sala de jantar sozinha já é maior do que muito apartamento. O tipo de lugar que faz você andar com cuidado para não encostar sem querer em algo caro. A conversa estava fluindo, as taças de vinho tilintando, todo mundo rindo. Até que alguém me perguntou sobre a faculdade. E foi aí que a minha mãe começou a história de novo. Foi uma jornada e tanto, ela disse, apoiando a mão na mesa de um jeito teatral. A gente batalhou muito para formar ela. Fizemos muitos sacrifícios. A sala ficou em silêncio por um segundo, enquanto todo mundo olhava para ela com admiração. E alguma coisa apertou dentro do meu peito, porque de repente eu não estava apenas ouvindo as palavras dela, eu estava vendo cada turno da noite, cada prova para a qual eu estudei depois de trabalhar 8 horas, cada momento em que meu pai transferiu dinheiro em silêncio para aquela poupança, sem pedir reconhecimento nenhum. E antes eu conseguisse me impedir, eu falei. Mãe, eu disse. Minha voz soou calma, mas meu coração estava batendo tão forte que eu sentia na garganta. Você, na verdade, não pagou a minha faculdade. A sala congelou. Dava para quase ouvir o ar saindo do ambiente. Minha mãe piscou para mim como se não tivesse entendido o que eu disse. Então, eu continuei. Quem pagou a maior parte foi o pai, eu disse. E eu trabalhei para cobrir o resto. Por um momento, ninguém se mexeu. O rosto da minha mãe ficou completamente vazio. Então, devagar, os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu gostaria de dizer que, no instante em que terminei de falar, eu senti alívio, como se algum peso finalmente tivesse saído do meu peito. Mas não foi isso que aconteceu. No segundo em que aquelas palavras saíram da minha boca,
O ambiente inteiro pareceu esfriar uns 10 graus. Ninguém falou. Ninguém sequer mudou de posição na cadeira. Tudo o que eu conseguia ouvir era o zumbido baixo do ar-condicionado e o som delicado de alguém apoiando a taça de vinho sobre a mesa com cuidado demais, como se tivesse medo de quebrar o silêncio. Minha mãe só me encarava. No começo, ela parecia confusa, como se achasse que eu estivesse brincando, como se estivesse esperando que eu risse e completasse com "Tá brincando", mas eu não ri. Eu só fiquei sentada ali. E então vi a ficha cair devagar no rosto dela. Os lábios se separaram levemente. Os olhos correram em volta da mesa, percebendo que todos os amigos dela, de repente, tinham se tornado profundamente interessados nos próprios pratos. E então as lágrimas vieram. Não lágrimas discretas. Não do tipo que alguém seca rapidamente para fingir que não aconteceu. Não, eram aquelas lágrimas dramáticas, com o lábio tremendo, enchendo os olhos e escorrendo pelo rosto quase na mesma hora. Ela olhou para mim, como se eu tivesse acabado de lhe dar um tapa. "Como você pode dizer uma coisa dessas?" Ela sussurrou. A voz dela estava trêmula, quase frágil. E por uma fração de segundo, eu realmente me senti culpada. Porque apesar de tudo, ela ainda era a minha mãe. Mas então, alguma coisa dentro de mim lembrou dos anos em que eu trabalhei enquanto ela viajava. E eu fiquei em silêncio. Uma das amigas dela se mexeu desconfortável na cadeira e pigarreou. "Bom, tenho certeza de que ela não quis." Mas minha mãe a cortou. "Não", ela disse, com a voz subindo de repente. "Não, ela quis sim." Ela se virou de novo para mim, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. "Você me envergonhou", ela disse. Aquelas palavras caíram como pedra. "Você fez isso de propósito." Eu senti o estômago embrulhar. "Eu não quis te envergonhar." Eu respondi com cuidado. "Eu só corrigi o que você disse." Aparentemente, essa foi a pior coisa que eu poderia ter dito. A expressão dela mudou na mesma hora. A tristeza endureceu e virou raiva. "Corrigiu?" Ela repetiu, erguendo a voz. "Sim", eu disse. Porque não era verdade. Outro silêncio caiu sobre a sala. Esse parecia ainda mais pesado. Porque agora todo mundo entendia que aquilo já não era só um momento constrangedor. Era um conflito de família acontecendo ali, ao vivo. Meu padrasto, que até então tinha ficado calado, finalmente falou. Ele estava sentado na ponta da mesa o tempo inteiro, recostado na cadeira como se estivesse assistindo a um programa do qual não queria participar. Mas agora ele endireitou um pouco a postura. Isso não era necessário. Ele disse calmamente. O tom dele não estava irritado, mas estava frio. Eu me virei para olhar para ele. "Com todo respeito", eu disse, tentando manter a voz firme. "Ela acabou de dizer para todo mundo que pagou a minha faculdade." Minha mãe fungou alto e limpou o rosto com o guardanapo. "Nós te apoiamos a vida inteira", ela disse. "E eu sou grata por isso", eu respondi. "Mas isso não é a mesma coisa que pagar a faculdade." Dava para sentir a tensão engrossando no ar. Uma das amigas dela se levantou em silêncio e foi até à cozinha. Outra, de repente, achou alguma coisa fascinante no celular. Minha mãe balançou a cabeça lentamente, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. "Eu não acredito que você está fazendo isso", ela disse. "Fazendo o quê?" eu perguntei, me fazendo parecer uma mentirosa. Eu pisquei. "Você disse uma coisa que não era verdade", eu respondi. Eu esclareci. A boca dela se abriu como se quisesse discutir de novo, mas em vez disso, ela começou a chorar ainda mais. E foi aí que o jantar desmoronou de vez. As pessoas começaram a recolher as coisas de forma constrangida. Alguém murmurou algo sobre uma reunião cedo no dia seguinte. Outra pessoa abraçou a minha mãe e sussurrou: "Depois me liga." Em menos de 10 minutos, a casa que antes estava cheia de risadas e conversa
parecia vazia. Restamos só eu, minha mãe e meu padrasto. O silêncio que veio depois pareceu mais pesado do que qualquer coisa que tinha acontecido à mesa. Minha mãe ficou sentada, olhando para o prato, com o rímel manchado embaixo dos olhos. Então, de repente, ela empurrou a cadeira para trás. Você é cruel, ela disse baixinho. Essa palavra me atingiu mais do que eu esperava. Cruel. Não errada. Não precipitada. Cruel. Eu não estou tentando te machucar, eu disse. Mas machucou, ela respondeu. Ela se levantou e foi em direção ao corredor sem olhar para mim de novo. O som do salto dela batendo no piso ecoou pela casa e de repente ela sumiu. Eu fiquei ali por alguns segundos, olhando para o vão da porta vazia. Então meu padrasto se inclinou um pouco para a frente. Pela primeira vez naquela noite, a expressão dele parecia realmente irritada. Você sabe, ele disse devagar. Isso foi extremamente desrespeitoso. Eu olhei para ele. Eu disse a verdade. Ele balançou a cabeça. Às vezes, dizer a verdade não é o ponto. Essa frase me confundiu mais do que qualquer outra coisa daquela noite. O que isso quer dizer? Eu perguntei. Quer dizer, ele respondeu, que você humilhou a sua mãe na frente dos amigos dela. Senti algo apertar de novo dentro do meu peito. Ela estava dizendo que pagou a minha faculdade. Eu disse. E daí? Ele respondeu. Eu pisquei. Isso não foi o que aconteceu. Ele se recostou novamente na cadeira. Ela te criou, ele disse. Ela te apoiou a vida inteira. Isso vale alguma coisa? Eu não disse que não vale. Eu respondi. Mas não é a mesma coisa que pagar a minha faculdade. Ele suspirou, como se já estivesse cansado daquela conversa. Você está sendo ingrata, ele disse. Essa palavra fez meu estômago afundar. Ingrata. É engraçado como as pessoas usam essa palavra com tanta rapidez. Como se gratidão significasse ficar calada enquanto alguém reescreve a sua história. Eu trabalhei em 2 empregos durante a faculdade. Eu disse baixinho. O meu pai pagou a maior parte. Ele deu de ombros. Sua mãe se sacrificou muito te criando. Eu fiquei ali, olhando para ele. Porque foi nesse momento que eu percebi uma coisa. Aquilo não tinha a ver com fatos. Tinha a ver com proteger a imagem dela. Você está defendendo uma mentira dela, eu disse. A expressão dele endureceu um pouco. Eu estou defendendo a minha esposa, ele respondeu. Então ele se levantou da mesa. É melhor você ir para casa, ele disse. Não com raiva, só de forma seca, como se a conversa tivesse acabado. Eu peguei a minha jaqueta e fui embora sem dizer mais nada. O ar da noite lá fora estava frio. Eu me lembro de ficar parada por um momento na garagem, só respirando, tentando acalmar a tempestade dentro do peito. Uma parte de mim se perguntava se eu realmente tinha feito algo terrível. Mas outra parte continuava revivendo aquele momento à mesa. A admiração no rosto dos amigos dela. O orgulho na voz dela enquanto levava o crédito por algo para o qual nunca contribuiu. E os anos de trabalho que ninguém viu. Eu achei que o drama acabaria ali, mas não acabou. Porque na manhã seguinte, eu acordei com uma mensagem que deixou tudo 10 vezes pior. Quanto mais tempo eu ficava ali com o celular encostado no ouvido, mais eu percebia que a conversa já não era realmente sobre mensalidade de faculdade. Tinha se transformado em outra coisa, algo mais pesado. Eu não estou tentando fazer você parecer uma mãe ruim, eu disse baixinho. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então ela suspirou, daquele jeito que as pessoas fazem quando se sentem profundamente ofendidas. Foi exatamente isso que você fez, ela respondeu. Eu me encostei no sofá, esfregando a testa com uma das mãos. Não, eu disse devagar. Eu corrigi uma coisa que não era verdadeira. Ela não respondeu de imediato. E quando finalmente falou, a voz dela estava mais fria
do que antes. Você poderia ter lidado com isso de outro jeito. Talvez ela tivesse razão quanto a isso. Talvez existisse uma forma mais elegante de fazer aquilo. Mas quanto mais eu revivia o jantar na minha cabeça, mais eu percebia uma coisa. Se eu tivesse ficado quieta naquele momento, aquela história teria virado definitiva. Todas as pessoas daquela mesa teriam ido embora acreditando que a minha mãe pagou a minha faculdade. E talvez isso não importasse para algumas pessoas, mas para mim importava, porque isso apagava a pessoa que realmente ajudou e apagava os anos que eu trabalhei para conseguir me formar. Eu não quis te envergonhar, eu disse, mas envergonhou. Ela respondeu na hora. Então o tom dela mudou de novo. Você me humilhou dentro da minha própria casa. Eu senti a conversa escapando do controle. Eu não te ataquei, eu disse. Eu só falei a verdade. Você sempre faz isso. Ela retrucou. Aquilo me pegou de surpresa. Faço o quê? Me faz parecer ruim. Eu pisquei. Eu não faço isso. Faz, sim. Ela insistiu. Você sempre foi muito crítica comigo. Essa frase fez alguma coisa dentro de mim ficar imóvel, porque não combinava com a realidade de que eu me lembrava. Se fosse para falar a verdade, eu tinha passado a maior parte da minha vida evitando conflito com ela, deixando passar, ficando calada. Mas de repente, a história tinha virado. Agora era eu quem sempre tinha sido o problema. Você está reescrevendo a história, eu disse. A voz dela endureceu na mesma hora. Não, quem está fazendo isso é você. A frustração que estava crescendo no meu peito começou a se transformar em outra coisa. Cansaço. Porque parecia que a gente estava discutindo sobre duas realidades completamente diferentes. Você disse para as pessoas que pagou a minha faculdade. Eu repeti. Eu te ajudei a criar. Ela respondeu. Isso não é a mesma coisa. Isso é de uma falta de respeito enorme. Eu fechei os olhos por um instante. Parecia que estávamos andando em círculos. Então, ela disse uma coisa que apertou meu peito. Você não valoriza nada do que eu fiz por você. Essa frase carregava muito peso, porque alguns pais usam isso como a carta final em uma discussão. A carta da culpa. Lembrete de que, por si só, criar um filho já é um sacrifício. E ela não estava errada. Criar filhos é difícil, mas gratidão e honestidade não deveriam se anular. Eu valorizo sim, eu disse baixinho. Mas valorizar não significa fingir que algo aconteceu quando não aconteceu. O silêncio tomou conta da ligação de novo. Então ela falou, com a voz mais baixa. O seu padrasto acha que você devia pedir desculpas. E eu soltei o ar devagar. Ele me mandou mensagem. E então? Ela perguntou. Eu não vou pedir desculpas por dizer a verdade. No instante em que eu falei isso, a temperatura da conversa mudou de novo. Você é inacreditável, ela disse. Agora havia raiva na voz dela. Você me envergonhou na frente dos meus amigos e nem consegue pedir desculpa? Eu não te xinguei, nem precisou. Você me humilhou. As palavras dela iam ficando mais altas e de repente eu percebi uma coisa importante. Para ela, constrangimento e erro eram a mesma coisa. Se ela se sentiu envergonhada, então alguém precisava estar errado. E esse alguém era eu. Você contou uma história que não era verdadeira, eu disse calmamente. Isso não é minha responsabilidade. Ela soltou uma risada curta, mas não tinha humor nela. Soava amarga. Você é igualzinha ao seu pai, ela disse. Essa frase me atingiu mais do que ela provavelmente imaginava. Não porque eu tenha me ofendido, mas porque de repente eu entendi o que ela queria dizer com aquilo. Meu pai não gritava, não manipulava a conversa. Ele só se prendia aos fatos e aparentemente isso a irritava. Bom, eu disse baixinho. Foi ele quem pagou a maior parte da minha faculdade. O silêncio do outro lado da linha depois disso foi diferente, mais pesado. Então,
Ela falou de novo. Você está escolhendo o lado dele. E foi nesse momento que eu percebi a forma real daquela discussão. Aquilo não era só sobre dinheiro. Não era só sobre o jantar. Era sobre lealdade. Na cabeça dela, corrigir o que ela disse significava traí-la. Eu não estou escolhendo lados, eu disse. Eu estou dizendo a verdade. Ela não respondeu por vários segundos. Então disse uma coisa que fez meu estômago afundar. Você é muito ingrata mesmo. A palavra caiu como um martelo. Ingrata. Por um momento, eu nem soube o que dizer, porque uma parte de mim ainda queria que ela entendesse, que enxergasse a situação com clareza. Mas outra parte minha começava a perceber uma coisa difícil. Talvez ela nunca fosse enxergar desse jeito. Eu sou grata pelas coisas que você realmente fez. Eu disse baixinho. Mas eu não vou fingir que você pagou a minha faculdade. A respiração dela do outro lado da linha soou trêmula. Então ela disse algo que me pegou completamente de surpresa. Talvez eu devesse ter parado de te sustentar quando você era mais nova. Eu congelei. Porque aquilo soou menos como discussão e mais como punição. Eu era uma criança. Eu disse devagar. Isso era responsabilidade sua. No momento em que essas palavras saíram da minha boca, eu soube que a conversa tinha chegado ao limite. Sabe de uma coisa? Ela disse ríspida. Eu não quero mais falar sobre isso. E a ligação caiu. Eu fiquei olhando para o celular por muito tempo depois disso. O silêncio no meu apartamento parecia estranho, fechado. Porque aquela conversa não resolveu nada. Se alguma coisa aconteceu, foi piorar tudo. Mas, mais tarde naquela noite, algo aconteceu que mudou a forma como eu me sentia em relação a tudo isso. Porque eu recebi uma ligação da única pessoa que tinha permanecido completamente em silêncio durante toda essa história. O meu pai. Quando o meu telefone tocou naquela noite e eu vi o nome do meu pai na tela, minha primeira reação não foi alívio, foi nervosismo, porque até aquele momento ele tinha ficado completamente fora da situação, o que sinceramente não era surpresa. Meu pai sempre foi assim. Ele evitava drama como se fosse contagioso, mas aquele silêncio também significava uma coisa. Ele provavelmente já tinha ficado sabendo do que aconteceu. Eu não fazia a menor ideia do que ele pensava sobre isso. Eu fiquei olhando para o celular por um segundo antes de atender. Oi, eu disse. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Então a voz familiar dele apareceu, calma e firme. Oi, filha. Ele ainda me chamava assim às vezes, mesmo eu já tendo saído da faculdade. Ouvi dizer que as coisas ficaram meio tensas no jantar da sua mãe. Claro que ele tinha ouvido. As notícias correm rápido em família. Eu esfreguei a nuca e suspirei. Eu admiti. Esse é um jeito de dizer. Outra pequena pausa. Então ele perguntou com gentileza. Quer me contar o que aconteceu? Eu hesitei. Não porque eu não quisesse explicar, mas porque uma parte de mim sentia vergonha até de falar sobre aquilo. Quando você resume a situação, tudo parece ridículo. Uma discussão sobre quem pagou a faculdade. Mas quanto mais eu pensava, mais eu percebia que nunca foi realmente sobre dinheiro. Era sobre reconhecimento, era sobre verdade e era sobre anos de frustração finalmente vindo à tona. Então eu contei tudo. O jantar, o momento em que a minha mãe começou a contar a versão dela, o jeito como todos olharam para ela com admiração, as palavras exatas que eu usei e o que aconteceu depois. Também contei sobre as mensagens do meu padrasto e sobre a ligação com a minha mãe. Quando terminei de explicar tudo, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Por um segundo, eu achei que a ligação tivesse caído. Mas então meu pai falou. Ele deu uma risadinha, não alta. Só uma risada baixa. Surpresa. Bom, ele disse. Isso deve ter sido constrangedor. Eu soltei o ar devagar.
Isso é pouco. Ele ficou quieto mais um momento. Então disse uma coisa que me surpreendeu. Sinto muito que você tenha passado por isso. Só isso. Sem sermão, sem decepção, só empatia. E por algum motivo, isso afrouxou um pouco a pressão dentro do meu peito. Eu fico pensando se talvez não devesse ter falado aquilo na frente de todo mundo. Eu admiti. Essa é a parte que não sai da minha cabeça. Ele fez um som pensativo. Talvez, ele disse. Essa resposta me pegou de surpresa, porque eu esperava que ele ou me defendesse por completo ou dissesse que eu devia pedir desculpas. Mas em vez disso, eu parecia simplesmente refletir com sinceridade. Mas ele acrescentou: isso não significa que o que você disse estava errado. Eu me endireitei no sofá. Você não acha que eu passei do limite? Outra pequena pausa. Não, ele respondeu. A voz dele estava calma, mas firme. Você disse a verdade. Havia algo incrivelmente firme em ouvir isso da boca dele. Mas a mãe disse que eu humilhei ela. Eu falei. Ele suspirou. Bom, ela provavelmente se sentiu humilhada. Essa também não foi a resposta que eu esperava. Então você acha que eu devia pedir desculpas? Eu perguntei. Ele levou um momento para responder. Eu acho, ele disse devagar, que existe diferença entre pedir desculpas pela verdade e pedir desculpas pela forma como algo foi dito. Eu me recostei de novo, pensando nisso. Mas é justamente isso que ela quer, eu falei. Ela quer que eu peça desculpas por ter corrigido ela. Bom, ele respondeu com delicadeza. Por isso você não deve pedir desculpas. Outro silêncio se acomodou entre nós. Então ele disse uma coisa que apertou a minha garganta. Eu nunca precisei de crédito por ter te ajudado. Eu engoli em seco. Eu sei. Eu fiz isso porque você é minha filha. Ele continuou. Só isso. Eu fiquei olhando para o chão enquanto ele falava. Mas saber que você se posicionou por você mesma e pela verdade, ele acrescentou. Agora havia orgulho na voz dele. Eu tenho orgulho de você. Essa frase me atingiu mais forte do que eu esperava, porque durante todo o conflito com a minha mãe e o meu padrasto, eu tinha começado a duvidar de mim mesma, a me perguntar se talvez eu tivesse cruzado alguma linha invisível. Mas ouvir aquilo dele colocou alguma coisa no lugar dentro de mim. Eu não queria apagar o que você fez, eu disse baixinho. Eu sei, ele respondeu. Então deu outra risadinha. Para falar a verdade, eu estou mais surpreso de você ter aguentado isso por tanto tempo. Aquilo me fez rir um pouco também. Eu admiti. Acho que isso já vinha se acumulando. Coisas de família costumam fazer isso, ele disse. Nós conversamos por mais alguns minutos sobre outras coisas. Coisas normais. Trabalho. Vida depois da faculdade. Assuntos pequenos. Mas, antes de desligar, ele disse uma coisa que ficou comigo. Escuta, ele falou. Você não pode controlar a forma como as pessoas reagem à verdade. Eu esperei enquanto ele continuava. A única coisa que você pode controlar é se vai ser honesta. E se vai tentar ser gentil. Eu pensei outra vez no jantar, no momento em que eu falei. E, sinceramente, eu tinha sido calma. Eu não a insultei. Eu só corrigi a história. Eu tentei ser respeitosa. Eu disse. Eu sei que tentou. Ele respondeu. Então, ele acrescentou um último pensamento. Se alguém se sente envergonhado porque a verdade veio à tona, isso não significa automaticamente que você fez algo errado. Depois que desligamos, eu fiquei sentada em silêncio por muito tempo, repassando tudo o que tinha acontecido. O jantar, as mensagens, a ligação e as palavras do meu pai. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. Uma parte de mim gostaria que aquele momento tivesse acontecido de outra forma. Talvez em particular, talvez com mais cuidado. Mas outra parte de mim sabe de uma coisa importante. Eu não insultei a minha mãe. Eu não a chamei de mamãe. Eu não a ataquei.
Eu simplesmente disse a verdade sobre como eu consegui terminar a faculdade. E sendo completamente sincera, acho que eu só estava cansada de ver outra pessoa levando o crédito pela vida que eu lutei tanto para construir. Eu ainda estou tentando descobrir se existe alguma forma de consertar as coisas com ela. Talvez exista, talvez não. Mas eu continuo voltando para a mesma pergunta. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Você teria ficado em silêncio para manter a paz? Ou teria corrigido a história, mesmo sabendo que a sala inteira ficaria muda? Me conta o que você acha nos comentários. E se você quiser ouvir mais histórias reais como essa, se inscreve no canal.